Boa tarde. Eu queria convidar ao palco a professora doutora Maria Homem, que é psicanalista e pesquisadora do Núcleo Diversitas da FEFELET da USP e professora da FAAP. Professora. Boa tarde. Todos animados? Ô, gente, eu já dei muitas palestras e falas, agora essa rampinha com essa música, aí eu vou te falar que eu gostei, hein? Essa foi... Ai, a inovação, né? Olha só. Bom, vocês ouviram a chamadinha aqui para fala? Então, deixa eu só entender. Tá conseguindo girar o meu tempo aqui. Eu tenho um problema que eu falo muito, mas eles estão... Isso daqui é a sociedade do controle, né? Isso daqui é Deleuze, isso daqui é... Enfim, Foucault. Então, a gente tem leis e regras, e eu juro que eu vou ser pontual e fazer tudo direitinho. Enfim, vocês ouviram a chamadinha aqui? Qual que é a minha parte? O avesso. Normalmente, a psicanálise, que é a minha parte, ela é aquela coisa levemente disruptiva que vai te falar, é mesmo, mas sem certeza, né? A psicanálise é um bichinho desconfiado. Então, você diz, por exemplo, um texto clássico do Freud, A Negação, né? Verneinung. Aí vem o analisante no divã, começa a falar, conta de um sonho, e aí ele fala assim, não é minha mãe. Vocês sabem o que o Freud diz disso, né? Se você teve todo um trabalho psíquico para dizer não é minha mãe, então o significante, a ideia, a representação mãe, Vorstellung mãe, está viva, está pulsando e ela precisou vir à tona. Ela não veio à tona? Do nada. Ninguém falou de pai, de mãe, de nada. Chegou, mãe. E ela veio indexada por um não é minha mãe, certo? Então, você sabe que você precisou receber aquela representação mãe e ainda que ela é perigosa, porque ela veio na negação. Então, qual que é a minha parte hoje? É ver o avesso da inovação. Eu acho cruel eles deixarem... Pelo que eu entendi, me corrija se eu estou errada, mas eu sou a última do dia. Eu até convido, nem sei se eu deveria, convidar para um coquetel, não é isso? Gente, então, estamos todos convidados para um ótimo coquetel depois, na nossa Semana de Inovação 2022, e todo o discurso contemporâneo ele é realmente fã do conceito do novo, como se a gente amasse o novo e a gente quisesse o novo e fôssemos sempre consumidores obedientes em prol da nova embalagem, não é isso? Sim, só que não. Essa é a minha parte, acho que está claro. Que a gente vai ver as complicações da relação que a gente tem com uma coisa nova. Essa é a tese básica do que eu vou apresentar para vocês, e agora eu tenho 26h51. Espero dar conta, sem grandes paranoias. Eu vou mostrar a primeira imagem. Essa é a primeira imagem. Então, assim, como que eu quis abrir? Ela causa um leve estranhamento, não causa? Então, acho que está tudo funcionando muito bem, porque... O que eu estou fazendo alusão? Vocês perceberam que eu estou trabalhando vamos dizer, um topos ocidental fundamental, que é a maternidade, certo? É a Virgem Maria, a Madonna. É isso que eu trouxe para vocês para abrir a nossa fala.
Então, eu vim com o lugar príncipes do aconchego. Não é o lugar assim do materno? O que a gente entende como função materna? Não é assim? Como diria o Winnicott, holding é o abraçamento, é o aconchego, é a recepção de uma outra vida. Você precisa ser alienado nos braços do outro, na concepção de mundo do outro, na Weltanschauung do outro, naquela visão de mundo do outro, na língua do outro. Todo mundo aqui é alienado. Se você não é alienado, você não é humano. Muito simples. Você precisa ir para os braços do alios. Alienação, vocês sabem, latim, alios, alien, outro. Alter ego. Que bom que alguém teve a vontade de nos alienar. O que significa isso? Eu peguei meu filho, de verdade, assim, parênteses pessoal, peguei e falei, vem cá, né? Vem para dentro de mim, nasce aqui, cresce aqui, mama aqui, escuta o que eu estou falando, olha para mim. Não é isso? Isso é o narcisismo primário. Narcisismo é isso, né? Olhar, pulsão escópica, estádio do espelho, Lacan, tudo mais. Não vou fazer grandes digressões teóricas, mas vocês lembram que a mãe e o bebê se comunicam prioritariamente pelo olhar? Tem um foco fixo, 20 minutos, né? E que você está siderado pelo aquele outro. O olhar, aliás, é uma coisa mágica, né, gente? O olhar é aquilo que você não entende, como que te dá um negócio, né? Não dá quando você está apaixonado, assim, ou quando você está com ódio, né? Que você tem uma coisa congelante. O que é isso? Narcisismo primário. É aquela conexão profunda com o outro. O primeiro grande olhar, a primeira grande relação com o outro, ela é de alienação, de simbiose, de esquecimento do eu e do outro, porque não tem eu e outro. Você está antes dessa divisão, você está confundido, estado simbiótico, estado confusional, você está imerso nessa relação. E você nem tem consciência que o outro está te doutrinando, está te alienando. Simplesmente ele fala com você e você fala, nossa, me dá leite, me dá voz, me dá canção de ninar. Você não entende, mas você sabe que aquilo te apazigua. Vocês sabem que eu entrei com a função escópica, não é? Do olhar. Scopus, olhar. Tem a função, a pulsão invocante, a voz. Então, a mãe embala o outro, ela enrola o outro na voz. Tanto que você dorme. O que é canção de ninar? Quando alguém consegue te pôr para dormir. Por que isso é maravilhoso? Se alguém quiser dormir agora, que está meio tarde, assim, fica à vontade, né? Porque às vezes tem gente que você está falando, a pessoa vai indo, ela dorme. Mas como dizia um francês que eu gosto muito, que é o Barthes, Roland Barthes, era um orgulho para ele quando alguém dormia nas palestras, nas aulas que ele dava. Significa o quê? O máximo de confiança no outro. Não é verdade? Sabe quando você vai... Vou dar um contra-exemplo. Você vai na balada, aí você... Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas somos adultos e modernos. A gente vai na balada, cata traz para casa. Traz para casa, e aí, beleza. Nem sempre você consegue relaxar e dormir, não é? Seja seu hóspede, seja você o hospedado. Aí você fala, ai, tá, beleza, beijo. Tchau, vou dormir em casa, não é isso? Porque às vezes não dá. O que significa isso? Você precisa ter um alto grau de intimidade para fechar o olho e se tornar vulnerável na presença do outro. Um bebê humano nem pensa sobre isso, porque ele é vulnerável e porque ele instaura um elo de confiança com o outro. Até que, isso é a pré-história do que eu quero trazer para vocês, até que ele tem que cortar isso que chama a célula narcísica primária.
corta o narcisismo primário e entende o quê? Que tem outro, que tem um terceiro, que tem alteridade. Essa travessia chama travessia edípica. Isso é o complexo de Édipo, que vocês já ouviram falar, certo? Não é que é o pai, não é propriamente isso, mas é a consciência de que você e o grande outro primordial, normalmente grande outro materno, não formam um, que isso é falso. Por mais que você tenha se alienado na célula narcísica simbiótica, isso é falso. Então, você chega num estranhamento aqui. Por que eu gosto disso? A gente já está no século XVIII ou XIX. Não é arte contemporânea. É interessantíssimo. Já é modernidade. Já é invenção do individualismo liberal moderno. Vocês estão vendo que a mãe, a moça, olha para o lado? Ela não faz célula narcísica com o outro. Ela já está interessada em outra coisa. Ela já está dando de mamar no celular. Ela já é mãe moderna. Não é mãe moderna que já está com desejo em outro lugar? Ela já está ocupada. Ela já está, assim, tendo que fazer 1000 coisas. Que loucura! Não é isso? É isso aqui, gente. E eu também queria fazer uma certa provocação na nossa cultura, que é do consumo, o quanto não estamos tentando reproduzir isso aqui. O quanto a gente não precisa dessa ideia de mamar, né? Vem a mim e me dá. Me dá porque eu tenho direito. Então, o que é a lei? Entrando aqui na nossa história e chegando no outro tópico, que é política pública, que é a ideia do público, que é a ideia do outro, ou a ideia de república. É simplesmente o fim da travessia edípica. Vocês estão vendo que eu estou aqui numa armação bastante original, mas é muito simples. O fim do Édipo é a república. O que é isso? Está claro isso? Vou de novo. Você atravessar o complexo edípico é você falar, ok, existe o outro, tem um limite, não estou preso para sempre nesta posição. Eu tenho que fazer algo para me formar. Eu sou responsável por mim e tenho limite ao meu gozo. O gozo tem um limite, que é o quê? A própria existência do outro. Isso é o conceito de república. Eu sou livre, eu quero ir e vir, eu quero chutar o pau da barraca, eu quero me armar, quero bater, quero matar, quero amar, quero gozar. Opa, espera aí. Eu vou dar um exemplo que eu achei sensacional, porque eu fui no banheiro, né? Aqui, porque a gente chega, vai, come, tal, bebe água. Fui no banheiro e tinha um quadrinho, olha bem, gente, século XXI. Estava escrito assim, não urine no chão. Não é sensacional? Pensa bem. Não somos adultos? Fala sério. Alguém precisava de uma função paterna tão assim infantilizante que dissesse para cada um de nós, não urine no chão, não urine na tampinha do vaso, porque vai chegar alguém, porque vai ter um outro depois de você. Não é sensacional o quanto a gente está voltando para cá o tempo todo? Você concorda que essa é a melhor imagem do contemporâneo e da crise do sujeito adulto? Tá captando onde eu quero chegar? Se alguém precisa falar para você, oi, não é para roubar, não é para pegar, não é para gozar em cima do que é do coletivo. Não pode, gato. Não faz isso, não. Tem gente para comer, tem gente para aprender, tem gente para ficar menos doente. Vamos lá? Barreira. Barreira, Código de Hammurabi, mais ou menos 1776 a.C., não é? Base da Constituição norte-americana, 1776 depois de Cristo. Tábuas da lei, Moisés, travessias surreais. Tem alguns milênios isso.
E a gente ainda precisa dizer, oi, não pode matar, não pode roubar, não pode urinar no chão. Não é? É sensacional. Tem que fazer educação política, ideia de coisa pública. Como a gente faz isso? Caminhei da modernidade, século XVIII, né? Século das luzes, onde eu estava, a ideia da luz, da razão, racionalidade, Aufklärung. Caminhei aqui para o Darwin. Eu acho sensacional isso. Eu vou fazer um elogio, vou fazer uma crítica, já estou avisando. Isso daqui, o Darwin fez um livro famosíssimo, 1859, Origem das Espécies, conceito maravilhoso de evolução, muito complexo. Eu não sei se ele é o mais apropriado, mas, enfim, a gente se adapta ao ambiente. Não sei se a gente evolui, mas a gente precisa se adaptar ao outro, justamente. É uma grande república, a natureza é uma grande república. Ela tem conexão e atrito com a alteridade. E aí, o que a gente faz? Aqui, eu acho que... Deixa eu só testar, não sei se eu vou apagar, hein, gente, mas talvez tenha aquele... Peraí, esse daqui é sofisticado, eu queria aquele laser. Aqui, ó. Nossa, precisa coordenação motora. Aqui, ó, você nasce aqui, você está chorando com o corpo inteiro, tá vendo? Você é pulsão, você é tudo, você é sem limite. E aí você vai sendo barrado, você vai se contendo. Você primeiro se espraia no outro. Lembra em distinção eu e outro? Lembra o não limite, o estado simbiótico? Você vai entendendo que você vai ter que se controlar, ó. Aqui, ó. Acho que aqui dá, ó. Deixa eu ver. Ah, não, é aqui, ó. Opa. Aqui você vai com as mãozinhas e alguém te segura. Aí, aqui a mesma coisa. Até que você consegue, ó, sentar e depois você... Aqui, ó. Você é um verdadeiro British guy. Você é um menininho, né? Porque o Darwin, ele era um cavaleiro britânico que vai chorar assim, né? Como nós, a gente contém o afeto, a gente contém patos e a gente faz um elogio do logos. Como que a gente faz isso? Pensando que o outro vai olhar, que o outro vai te julgar. Você vem aqui e você faz o tal do urine no chão aqui? De jeito nenhum. Você vai tirar roupa aqui? De jeito nenhum. Olha que interessante, eu estou aqui falando para várias pessoas sentadas, quietas, em silêncio, contidas. Isso é muito recalque, gente. Isso daqui é o suprassumo da civilização. Lembra o Freud, mal-estar na civilização? Isso é maravilhoso, isso é um milagre. Pega e coloca centenas de crianças de 1 ano aqui nessa mesma sala. Não é impossível? Ou seja, você está livre. Por que você está quieto aqui? Por que eu estou conseguindo falar sem falar? Psiu. Deixa eu falar, galera, por favor. Não é isso? Estou tranquila, estou à vontade e todo mundo está se sentindo relativamente bem, espero eu. Porque você está com um olhar do outro introjetado. Você já está com Über-Ich. Você está com super-eu. Você está com um super-ego introjetado na sua mente que te deixa ficar quieto, contido, calmo, de preferência de perna cruzada, todas as garotas, com certeza, e até os meninos. Não é isso? Recalque, pulsão. Essa é a grande dialética civilizacional. Ou seja, o que é o outro? Contenção, recalque, julgamento, ameaça. O que é o novo? É você ter a coragem de quebrar isso. Estão vendo onde eu estou querendo chegar? Estão juntando as pontas? Por que é muito difícil o novo e por que a gente quer sempre o antigo? Porque é mais simples, é mais gostoso, é mais aconchegante. Você teve que se conter para chegar aqui.
Você quer sempre voltar para aquele abraço primário original, para aquele grande outro materno que te deu um aconchego e que te fazia ser aquilo que você se via refletido no olhar do outro, que é o narcisismo primário, que também é ligado a um eu ideal. Ideal de eu ideal. Não vou entrar na diferença desses dois termos, mas pensa assim, você é o bebê de ouro de um grande outro que te desejou. O que você quer? Make America Great Again. Não é isso? Essa fala não é maravilhosa? Gente, essa é a fala mais narcísica, mais delirante, mais nostálgica que alguém podia dizer. E o pior é funciona. Não é isso? Aí você também quer o quê? Pátria amada. Olha que coisa sensacional. Você quer um pater. Você quer um lugar de pai, de potência, de força, de disciplina. Vamos botar ordem nessa zona que está aí, por favor. Vocês estão percebendo que eu estou trabalhando os dois polos, função materna, que é exercida pela mãe, pelo pai, pela avó, pelo irmão mais velho, por todos, de abraço, de aconchego e de retorno narcísico, de valorização de um eu idealizado. E função paterna que te barra, mas com potência, com força. É o grande líder, é aquele que diz onde você vai chegar. Vem comigo, eu sou o grande líder. Não é? Mítica, vem comigo que eu te levo. Eu vou te falar qual é o caminho, qual é a verdade. Bom, não vou completar, que vocês entenderam tudo. Detalhe, eu vou para a última parte do nosso raciocínio e vou te falar o seguinte, não vai funcionar. O que não vai funcionar? A nostalgia do encontro aconchegante perfeito com o outro e da ideia de um polo norteador da liderança suprema e correta. Por quê? O que é o século XXI? O que é o contemporâneo? É a consciência de que não existe um humano idealizado e que não existe um pai, um patriarca que saiba o que fazer. Não é mais ou menos natural pensar isso? Esse é o nosso sofrimento do século XX. Isso é o sofrimento moderno, né? Como diria Nietzsche, no fim do XIX, Deus está morto. Em que sentido? A ideia de um norte que saiba tudo, que conduza, que seja grande lugar de verdade, de certeza, de saber o que fazer. Aí aparece uma pandemia, aparece um vírus, e você fala, nossa, complicou muito, o que eu faço com isso? Não sei. Como é que a gente vai enfrentar? Vacina, não vacina, isola, não isola? Como é que é? Espera aí, então parece que tem inflação. O que estão acontecendo com as cadeias produtivas? Crise supply. Espera aí, a gente não consegue, né? Atrasou o voo. Todos os aeroportos estão com crise, na Europa, na América. O que significa isso? A gente não está conseguindo nem insumo, nem recursos humanos. A gente não sabe mais como fazer. Espera aí, o mundo está caótico, estou com angústia. Sim, estou com angústia. Por quê? Porque não existe mais o grande líder. Não existe o grande irmão. Não existe a grande função, nem materna, nem paterna. O que a gente tem? Instauração de novos sujeitos e de novos conceitos. Por exemplo, a gente vai agora na parte otimista do que eu vinha trazer para vocês, que é o seguinte: a gente perde um lugar de segurança do grande outro como um líder que sabe, que é sábio, mas a gente talvez consiga sair de alguns estereótipos. Por exemplo, branco é mais, preto é menos. Jovem é mais, novo é mais, velho é menos.
Não o novo como novo objeto de consumo, que isso é valor, isso é da própria estrutura moderna. Você precisa ter um amor ao novo para você comprar a próxima coisa, não é? Se não tem iPhone 13, 14, 15, o que você faz? Você vai falir o capitalismo. Muito simples. Então, você precisa ter o quê? Moda outono, inverno, verão e ficar mudando, não é isso? Vocês sabem que a moda é uma invenção da modernidade, século 14, 15, por ali. Imagina você não precisar ficar mudando o negócio. Já pensou? Você para, metade do mundo para. Já pensou você não precisar ficar sendo jovem, mudar o cabelo, o peito, quadril e tudo? O que a gente tem aqui? É uma imagem que ela é ambígua, por isso que eu trouxe também. Ela é escrava do conceito de moda. Ela é escrava do conceito fetiche da contemporaneidade, que é a sucessão do novo, num desfile de moda. Ao mesmo tempo que ela vai trazer o quê? Ela vai trazer um outro tipo de modelo. Vocês sabem que esse daqui é um modelo famoso, ele é pago a milhares de dólares, porque ele consegue emplacar uma possibilidade de envelhecimento que não seja aquela que a gente quer descartar. Vocês sabem que tem até nome para isso, não é? Ageísmo, ou etarismo, ou ageísmo. Vocês estão acompanhando esse movimento? Ou seja, racismo, você já começa a ficar atento. Como assim? Somos todos iguais perante a lei. Isso é a base do Estado Democrático de Direito. Ao mesmo tempo, homofobia, também não. Qualquer gênero, qualquer posição desejante. Idade, qualquer uma também. Então, estamos aqui. E, só para não ficar no universo do consumo, eu vou fechar aqui com vocês com uma discussão sobre o feminino. Aqui a gente tem uma artista russa que ela faz o seguinte, essa é a avó dela, e ela, a avó, sofreu uma espécie de um AVC e não está muito bem. Então, o que essa neta fotógrafa faz? Ela vai vestir a avó, ela vai entreter a avó, ela vai ressubjetivar essa avó. Ela vai pegar essa mulher e vai usar fotos dessa mesma avó, são fotos e modelos dela mesma, quando ela era jovem, e ela vai fazer uma performance. Ela vai pegar imagens e vai fazer uma performance num jogo entre o novo e o velho. O que ela está construindo aqui para a gente? Ela está complicando a nossa noção do que é o ciclo da vida. Então, agora eu vou fazer uma amarraçãozinha teórica, que é a seguinte. Por que a gente, ao mesmo tempo, né, a nossa dupla e dialética relação com o novo, ao mesmo tempo a gente fetichiza o novo e a gente foge do novo como o diabo da cruz. Por quê? Acho que está mais ou menos explicitado, mas eu vou colocar preto no branco. Primeiro, a ideia de novo é para escapar disso. Por que a gente incensa a infância e a juventude? Por que a gente quer ser jovem? Por que a gente não quer envelhecer, esconde, mente a idade, faz plástica e tudo mais? O que a modernidade descobriu? Que é mortal. O que é a modernidade? Né? O que é século XV, XVI, XVII? É a gente entender que a vida é essa. Você pode ter sua fé pessoal, mas o espírito global, a episteme geral, é que não está garantido que tenha uma vida eterna. Tanto que a gente pergunta hoje, você acredita em Deus? Você acredita em alma? Você acha que tem outra vida? Para a gente colocar a questão, é que não é óbvio que a gente vive esta vida pensando na próxima. A gente vive essa e talvez a gente esteja numa outra episteme, né? Romano-latina, carpe diem. Viva o dia, louve este dia, porque depois eu não sei. Por que a gente não suporta o envelhecimento e o velho? Porque é mortalidade, é vulnerabilidade, é finitude. É isso.
Então, a gente incensa o novo e o jovem por medo da castração, angústia de castração de morte. Por outro lado, é mentira que a gente incensa o novo. A gente ama a gente mesmo enquanto potência de vida, enquanto juventude. A gente quer a gente mesmo ser para sempre jovem e potencialmente uma outra coisa. Você tem 70 anos, você pode fazer uma nova profissão e se reinventar. Essa é a grande ideologia do contemporâneo, reinvente-se. É mentira, porque a vida é finita. Ao mesmo tempo, o novo mesmo, o encontro com um outro diferente, você faz o quê? Nega. Nega, recalca, estranha e mata. Hoje em dia, você até é estimulado a pegar e matar de uma vez, né? Esse cara aí de vermelho fazendo bolo de aniversário, pelo amor de Deus, né? Tem dó? Não, tá louco? Então, você faz o quê? Você destrói o novo. O novo, no sentido diferente, você não suporta. O novo, no sentido de um próprio eu idealizado, pura potência, você idolatra. Vai funcionar? Não, não vai. Porque você não é idealizado e porque o outro existe. Quer você queira, quer você não queira. Certo? Vamos em frente, fazer o melhor que dá. Eu passei. Então, muito obrigada. A gente conversa. Eu sabia que a Maria era sensacional, sem conhecê-la pessoalmente. Mas em 5 minutos que a gente esteve no backstage, eu já construí uma relação forte com o olhar dela e fiquei muito impressionada com a capacidade dela trazer conceitos tão fortes, tão importantes, que parecem que nada tem a ver com a nossa semana de inovação, e tem tudo a ver. A Maria trouxe a dualidade do novo. A Maria trouxe o novo como sendo aquilo que me mata e o novo como sendo aquilo que eu adoro. Por que eu tenho tanto medo do novo? Eu vou morrer com o novo? Por que o novo não me traz segurança? A segurança é uma segurança em mim mesmo? No meu passado? A Maria traz para nós aqui, que vivemos o mundo da administração pública, uma administração que está vivendo o aconchego da sua história, o aconchego da sua segurança, e que tem muita dificuldade de se libertar dessas amarras. Eu sei, tem Tribunal de Contas, tem CGU, tem Ministério Público, tem tudo isso. Mas, quando o gestor público se olha no espelho, por que o gestor público, mesmo com os espaços de liberdade, ele prefere seguir nos caminhos que lhe dão segurança, ao invés de seguir caminhos novos? Quando a gente fala em inovação, eu acho que o gestor público tem uma certa vertigem, Maria. Tem uma certa vertigem. É a sensação de que eu vou perder o meu chão. É uma sensação de que eu vou estar sozinho. Quando eu penso no novo, eu perco uma parte do meu passado. Mas será que a gente não pode pensar em inovação como sendo o elo da minha história no passado e me colocar no centro dessa história para construir o futuro e me relacionar com o próximo? Como é que a gente pode pensar? A minha pergunta é: como é que podemos pensar nas instituições rígidas, históricas, mastodônticas,
Como é que a gente estimula que as pessoas que fazem essa instituição, elas se olhem para além do espelho e para além do retrovisor? Como é que a gente transforma? Precisa ir para a psicanálise para transformar? Dá para levar a administração pública para a psicanálise? Olha, o dia que a gente souber responder essas perguntas, aí Brasil, país do futuro, né? Só para voltar um pouco, vocês sabem e vocês discutem isso, sem dúvida, melhor do que eu mesma, mas o Weber vai fazer um elogio da burocracia. Por que a burocracia ela é interessante? Porque você vai... Eu falei que Nietzsche falou que Deus está morto e que eu vou me alongar um pouco nisso, né? Então, como é que era essa episteme pré-moderna? É a ideia de que tem aqui a Terra, nós humanos, e tem um nível transcendente a nós. Essa é a lógica transcendental. Teriam forças que olhariam por nós, que nos conduziriam, que você pode chamar de deuses e deusas, certo? De destino. Pode ser um deus, vamos dizer, monocromático, um deus que organiza tudo, podem ser vários deuses, podem ser espíritos. De qualquer forma, eu estou chamando isso de episteme pré-moderna. O que é a modernidade? Você diz, olha, eu não vou discutir sobre isso. Vamos deixar em suspensão toda essa aura mística, toda essa parte transcendente ao humano, vamos deixar de lado? Por quê? Porque a gente tem que resolver a nossa vida no aqui e agora. Vamos pensar qual é o melhor jeito de fazer isso? Isso é a modernidade. Porque quando a gente fica discutindo como é que é o Deus, o que Deus quer, qual que é o livro sagrado, qual que é a lei, a gente se mata. A gente faz guerras gloriosas, religiosas, inquisitoriais, que matam milhares de pessoas, milhões de pessoas. O que o século XVI nos ensinou? Posso te falar? Vamos fazer um combinado básico. Vamos separar? Vamos fazer uma separação muito importante para a gente conseguir viver sem se matar tanto? A separação é a seguinte: religião está aqui, Estado está aqui. Simples assim. Isso é pilar da modernidade. O mundo transcendental, o mundo místico, o mundo religioso não entra na vida terrena. A gente vai se organizar pelas nossas leis dos homens. Agora tem um detalhe. Isso é o combinado básico. De vez em quando a gente dá uma derrapada, bota uns crucifixos, faz uns Pai Nossos na câmera, aí eu nem vou te falar. O pastor pega um dinheiro, dá o dinheiro para não sei. Gente, é complexo o negócio. Em princípio, você deixa tudo que é de Deus fora da discussão do que nós humanos vamos fazer para nos organizar. Só que quem fazia o controle das pulsões? Já estou trazendo Freud. O que é civilização? Um grande embate, pulsão e recalque. Você tem que recalcar e você tem que fazer canais de escoamento da pulsão. Quem fazia o controle? O que você achava que Deus achava e que alguns porta-vozes iam dizer para você, não é isso? Aí você vai lá, confessa o pecado, tem uma lista de pecado, você vai ter um castigo, crime e castigo, certo? Confissão, punição, você faz as oratórias, você leva lá a coisa, caminha quilômetros, chibatadas e tal. Quando você deixa a religião de lado, você tem que ter instituições de controle. E a gente tem que ter instituições de controle. Quais são as que a gente inventar? Então, o que a gente percebeu? Que a gente pode, por exemplo, matar a aula. A gente sai antes do horário. O que a gente faz? Cartão de ponto. O que a gente faz? A gente combinou que todo mundo paga um dízimo. Não é nem um dízimo, é um 27,5 dizimado, né? Mais ou menos esse é o número.
de acordo com quem é você. Mas tem gente que quer escapar do tal do dízimo, que não vai para a igreja, vai para o Estado. O que a gente faz? Multa. Leão. Não pode, não. Ah, a gente vai dar uma, né? O bolo está aqui, todo mundo bota esse tal desse leão aqui, a gente pega um pouquinho, tem gente que vai lá e pega um montão. Opa, não pode mais, tem controle. Todas as instituições de controle do Estado, elas são necessárias depois da morte de Deus. Está claro isso? Ou foi muito rápida? A gente é o olhar de Deus. Isso é a burocracia moderna, isso é Max Weber. Isso é a introjeção do super-eu na subjetividade pós-edípica. Isso é a lei. Isso é a ideia de lei. Isso é contenção do gozo. Então, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que tudo bem a gente desejar e a gente querer sacanear e a gente fantasiar com o gozo e com o além do limite, querer voltar para o colo da mãe numa fantasia de seio infinito que vai me dar, dadivoso. Gente, tudo bem pensar isso, fantasiar com isso, só que não, existe, 2, não pode. Não pode. O que é a função de educação? O que é a própria função, outro lado o avesso da função materna e paterna? Não urine no chão. Não come 5 doces, meu filho. Não pode comer, falar com a boca cheia, não pode pegar comida com a mão, não pode. Meu filho já é grande, gente. Vocês acreditam que até hoje ele come e faz assim com a mão? Eu falo assim, está proibido de passar a mão suja na roupa, pelo amor de Deus. Você é grande, você não quer discutir comigo? Vem discutir comigo se a Anitta é ou não empoderamento feminino e libertadora. O menino não tem, mal e mal tem uma década de vida. Você quer discutir comigo isso? Tudo bem. Mas então, por favor, essa oscilação entre desejo de gozo e desejo de voz, ser sujeito, ela é da estrutura do humano. Então, a gente tem que reconhecer os nossos conflitos. A gente não é o paradigma, vamos dizer assim, moderno kantiano, cartesiano kantiano, que eu teria racionalidade, liberdade, autonomia. A gente pode fazer o luto disso, porque a gente não é muito racional, gente. É só você ver o que está acontecendo no Brasil. Mas a gente não vota por razão. A gente é afeto, a gente é ódio, a gente é medo. Então, reconhecimento da contradição. Saber que a gente é pulsão e saber que a gente precisa de instâncias de contenção, não só internas, como do outro. E outra coisa importante, saber que, num primeiro momento, você tem medo do outro. Porque o seu primeiro grande outro é o grande outro materno, é o que te aconchegou, é o que te olhou e que falou, nossa, você é tudo, você é o máximo, te amo, deixa eu te dar um beijo, ai, fofo da mamãe. Que delícia. Para quem teve sorte disso, né? Mas, em princípio, a maioria teve esse grande olhar materno embevecido. Você tem que saber que isso é uma ilusão. Só tua mãe te acha maravilhoso, lindo, futura potência do mundo que vai mudar a humanidade. E você é muito menos que isso. E que sua mãe, coitada, é uma pobre coitada como todos nós, não é? Sem querer, estou falando de mim mesma, enfim. Os humanos são frágeis, gente. E que tudo bem. 1, conflito, contradição. 2, fragilidade, vulnerabilidade. Aí, 3, o que a gente pode fazer de melhor, então? Vamos nos organizar. É o que resta, né, gente? Tem uma terra aí, tem recurso, tem disputa, não dá para todo mundo do mesmo jeito. Como é que a gente vai combinar? É esse nível. Eu quereria que a gente estivesse nesse terceiro nível. Que a gente já tivesse maduro para fazer o luto de fantasias hiper narcísicas, que a gente parece que está querendo retornar, não é? Não vai dar, nem para virilidade, hein? Nem para virilidade, só um pequeno adendo numa corrente que está mandando no Brasil. Mandando não, é 1/3, mas é forte ainda, que tem um saudosismo da virilidade. Gente, acabou.
Acabou, desculpa, eu não tenho nem tempo, ó, tem 6h32. Não dá tempo, mas acabou. Maria, deixa eu te fazer uma outra provocação aqui, sensacional. Você diz aqui para nós que quando nós vamos nesse lugar do nosso conforto e que a gente não tem mais espaço para essas figuras tão enraizadas, nem mesmo para essa figura tão virílica como você disse, a gente precisa receber convites para furar a bolha, para sair do lugar comum. A gente precisa, e dá trabalho, sair do lugar comum. Eu tenho um amigo que sempre diz que sair do lugar comum e inovar dói como mastigar vidro. É um trabalho intenso, um trabalho de transpiração, é um trabalho que dói, é físico. A gente sair do lugar comum, sair do nosso aconchego. No final, isso vale a pena? Ou não é uma mera promessa de um futuro melhor? Olha, eu vou te dar um depoimento pessoal. Tá? Então, eu vou falar para vocês o seguinte, e vou responder um pedaço que eu roubei um pouco, mas eu vou responder. E eu acho, sim, agora, é brincadeira, gente, mas assim, a psicanálise salva. Por quê? Estou sendo messiânica, mas por que ela salva? Porque ela te ajuda a fazer o luto justamente desse imaginário. Para resumir muito, usando um conceito, tudo isso, um grande eu fetichizado, uma grande imagem de si mesmo e o avesso dela que você precisa ter, a complementariedade de um eu ideal fetichizado, é um grande outro potente, é o grande pai, é o grande mito, é o grande condutor, o grande líder, o Duce, condottiere, enfim, como você quiser usar, né? O Kaiser, enfim. Essa figura, essas duas, né? Eu, o máximo, e o outro que me conduz o máximo, assim, a modernidade já está há 500 anos mostrando para a gente que não funciona. Então, você abrir mão disso, eu vou te falar, eu acho o contrário. Será que é porque eu lido com a psicanálise, estou tentando fazer esse luto? Talvez. Mas, assim, para ser muito, muito franca, quando vem algum tipo de narrativa desse estilo, que hipertrofia tanto eu quanto o grande outro, me entedia profundamente. Acho uma chatice, gente. Pelo amor de Deus. Então, o que eu gosto? Eu gosto de alguma coisa que me instigue, alguma coisa que me diga algo que eu não sei. Porque, assim, se você vai ficar confirmando aquilo que eu acho, qual é a graça que eu tenho para acordar amanhã para querer ler um outro autor, para querer ir num outro debate, para querer pensar alguma coisa que eu não tinha pensado antes? Eu adoro pensar, eu adoro conhecer, tudo bem. Cada um tem seu sintoma, né? Essa é a minha pequena tara. Enfim, sou assim desde criança e eu acho muito interessante você conhecer coisas novas. Mas se vem alguém e fala para mim, ai, mas como sei isso, como é aquilo, ou tal. Gente, vocês concordam que é entediante uma narrativa que só te confirme o mundo? O tempo inteiro é um pouco, né? Se a gente tiver um mínimo de coragem, se você sair um pouquinho, até uma lagarta, ela acha chato aquele casulo, ela precisa romper, ela precisa voar. É assim, é tão interessante o mundo. Mas ó, eu sei que óbvio não é, porque, por exemplo, essa história China, né? Assim, dando um salto magistral aqui. Eu tinha uma ilusão, e até escrevi isso num livro, Lupa da Alma, com ressalvas. Eu falei, é uma oportunidade, essa pandemia 2020 é um ano de transição. A gente pode
compreender que a Terra é una, que o vírus migra por todos os continentes e que a política de saúde pública ela tem que ser uma, porque a Terra é uma coisa só. Então, a gente vai ter que aprender a saber dialogar com o outro. Como é que a gente faz para ter controle de vírus? Controle de poluição, de ar, de água. Vocês concordam comigo que não tem saída? Aí você vai lá e tem brigas e conflitos de interesses. Só que, de qualquer maneira, você tem que falar, olha, você é uma potência, joia, você é ótima, você é uma nova potência também, ótimo. Você tem uma população gigantesca, que é 1/8 do mundo, ótimo, você também. E agora, vamos compor? Como é que a gente vai fazer uma vizinhança minimamente amigável? O que os caras estão fazendo? Eles não estão fazendo isso. Não estão tendo esse tipo de conversa. Eles estão se estranhando. Porque o outro é ameaçador. Pode anotar. Não precisa anotar nada, não. Mas se você quer anotar uma frase, você pode anotar essa. O outro é ameaça. Aí vem um americano e vai falar, porque o chinês quer a guerra cibernética, porque tal. Aí o chinês vem falar, porque o americano só fala sua narrativa de democracia e, na prática, é amigo da Arábia Saudita. E agora vem no meu quintal Taiwan querendo... E é tudo assim, é verdade. Não é isso? Então, como é que a gente vai conseguir se colocar como sujeito e ouvir o outro na sua dignidade de também sujeito? Sem achar que o outro é um idiota, ou sem achar que o outro, a priori, quer te matar ou quer te sacanear. Alguns querem. Mas, ao mesmo tempo, a maioria não quer. Gente, a maioria quer sobreviver. A maioria quer ter um trabalho, quer comer, quer conversar. Eu ainda acredito nisso. Eu acho que está piscando 0 e vermelho, gente. É muito angustiante. Então, eu acho que eu falei muito, mas eu acho que foi, talvez, um pouco para começar essa semana, e quem sabe esse agosto, e quem sabe nos 60 dias que nos restam, a gente refletir bem e pensar o que a gente quer para a gente, né? Porque depois dessa conversa aqui, a única... Depois dessa conversa, a única coisa que eu consigo refletir que a gente quer para a gente é um pouco de confiança, é escutar, é conversar, é trocar, é ter o espaço junto com o outro e poder, com isso, multiplicar e aprender com o outro. Obrigada, Maria, muito obrigada. Obrigada.